Supremo Tribunal Federal condena deputado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão. Deputado Arthur Duval, que fez comentários sobre mulheres ucranianas, renuncia ao mandato. A Rússia testa um míssil intercontinental e lança novos ataques contra a Ucrânia. Presidente Jair Bolsonaro vai a Goiás para entregar novos títulos de regularização fundiária. Fundação Getúlio Vargas aponta crescimento de 0,6% da economia brasileira. Agência reguladora suspende as operações da aviação Itapemirim. Camiseta que o craque argentino Maradona usou quando fez o famoso gol com a mão vai ser leiloada. E o brasileiro volta à estrada para mais um feriado prolongado. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O deputado Daniel Silveira foi condenado hoje a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia. Quem tem mais informações ao vivo, direto de Brasília, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, é o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Oi, Jaqueto, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 22. É isso mesmo, eu falo ao vivo da Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, para falar que é oficial. O agora ex-deputado federal Daniel Silveira foi condenado pelos ministros do STF a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado, inclusive. 9 ministros aqui do STF seguiram o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e optaram pela condenação do parlamentar. Apenas o ministro Nunes Marques votou de forma contrária à condenação. Daniel Silveira também se tornou inelegível enquanto estiver preso na cadeia. Isso porque ele se encaixou na lei da ficha limpa. Também deve pagar multa de R$212 mil. Daniel Silveira se tornou réu na Suprema Corte por estimular nas redes sociais atos considerados antidemocráticos e por ofender o STF e os ministros da Corte. Ele também citou o ato institucional número 5, considerado o mais severo da ditadura militar. Antes da votação começar, hoje à tarde, aqui no STF, ele chegou até a porta do STF para acompanhar o voto em plenário. Estava acompanhado, inclusive, do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas os dois foram barrados na porta e não puderam entrar. Daniel Silveira foi preso em 2021, foi solto e desde o início do mês tem utilizado tornozeleira eletrônica a mando do ministro Alexandre de Moraes. Ele chegou a dormir no gabinete ali no Congresso Nacional para não cumprir a determinação da Corte. Em nota, a defesa de Daniel Silveira disse que ele não cometeu um crime contra a democracia, apenas teve uma opinião contrária à dos ministros do STF. Disse também que ele sofre perseguição dos ministros. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília para o Jornal das 22. Muito obrigada pelas informações, Igor. E agora falando sobre o deputado estadual Arthur Duval, que renunciou ao mandato na tarde de hoje. O abandono do cargo acontece dias depois do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovar por unanimidade seu processo de cassação após declarações desrespeitosas sobre as refugiadas ucranianas. Arthur Duval é alvo em 21 representações no colegiado que pedem sua cassação por quebra de decoro parlamentar. Em nota, ele afirmou ser vítima de um processo injusto e arbitrário dentro da Alesp e que teve seu direito de defesa ignorado pelos deputados. Além disso, Arthur afirma que está sofrendo perseguição política e finalizou dizendo que tomou a decisão em respeito aos 500 mil paulistas que o elegeram. Mesmo deixando o cargo, caso sua cassação seja aprovada no plenário da Alesp, ele pode ser enquadrado na lei de ficha limpa e ficar inelegível por 8 anos. No último dia 12 de abril, os 9 membros do Conselho acataram o parecer do relator delegado Olim após a divulgação de áudios vazados no início de março durante uma viagem do deputado à Ucrânia para prestar uma suposta ajuda humanitária ao país.
Após a aprovação, o processo seguiu para a mesa diretora da Casa, que ainda não tinha definido uma data para a votação em plenário da proposta de cassação, em formato de projeto de resolução. E o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena de prisão contra o ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu. Ele está condenado a 27 anos de prisão por associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema de propinas na Petrobras. Os advogados de José Dirceu queriam revogar a pena, mas a decisão foi unânime. O ex-ministro foi preso, mas cumpre a pena em liberdade desde novembro de 2019, após decisão do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Tesauros para investigar suposta apropriação indevida de dinheiro destinado ao pagamento de auxílio emergencial. Há também suspeitas de que o grupo investigado tenha praticado lavagem de dinheiro. Segundo a PF, cerca de 56 policiais federais foram destacados para cumprir 17 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária na região metropolitana de Belém e em Natal. A Polícia Civil de São Paulo encontrou um depósito de armas nos fundos de uma chácara no interior de São Paulo que, segundo os investigadores, o equipamento foi usado pelo grupo que atacou uma transportadora de valores e aterrorizou moradores da cidade de Guarapuava, no Paraná. O mega assalto aconteceu quando 30 homens armados fizeram uma noite de terror no domingo, fazendo moradores reféns e trocando tiros com policiais militares. O arsenal estava escondido em um forro entre o telhado e a laje do imóvel localizado em Araçariguama, a 50 quilômetros da capital paulista. Entre os artefatos encontrados no terreno haviam fuzis, espingardas, silenciadores, metralhadoras, roupas falsas da polícia de São Paulo e da Paraíba, além de uma arma com mira telescópia que pode derrubar até aviões. Os investigadores acreditam que o grupo usou o material em ataques de diferentes estados do país. A chácara onde o armamento foi encontrado pertence a um integrante do grupo que é procurado pela polícia desde 2016, quando teve autorização para uma saída temporária e não voltou mais à unidade prisional em que cumpria a pena. Ele usava uma identidade falsa para circular livremente e, uma semana antes do ataque, esteve na chácara para deixar 5 armas de grosso calibre. E agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 425.301.193. Em relação às de reforço, que são as terceiras e as quartas doses, já são mais de 85.336.000. Veja a seguir. A agência reguladora suspende as operações da aviação Itapemirim. E o brasileiro volta à estrada para mais um feriado prolongado. O brasileiro voltou para a estrada. Menos de uma semana depois de um feriado, a oportunidade de emendar os dias com o fim de semana. É uma situação que não era vista desde o início da pandemia e um motivo de comemoração, tanto para quem vai descansar e também para o setor de turismo. Mais uma véspera de feriadão prolongado e o turista está como? É claro que ansioso para chegar logo ao destino. Claro, tem que aproveitar o feriadão. Tô bonita! Neste feriado de Tiradentes, são mais 4 dias de descanso e curtição, logo na sequência da Sexta-feira Santa e Páscoa, quando muita gente também colocou o pé na estrada. Na Páscoa nós fomos para São José dos Campos, lá na chácara, curtir um pouquinho com a família, foi tudo de bom. Os dias seguidos de folga estão aquecendo o setor de turismo, como observa o vice-presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Fabiano Camargo. Os feriados aí que nós tivemos agora, tanto de Páscoa quanto o próximo de Tiradentes, vieram sim a trazer um aquecimento grande para o setor, tanto para as viagens curtas, de hotéis fazendas próximos das capitais, quanto viagens de uma semana
domésticas ou até viagens internacionais, pois muitas pessoas optaram por juntar esses dois, tirando menos dias de férias e conseguindo fazer viagens que já estavam se programando. Então realmente trouxe para nós um crescimento interessante. Um mercado que vem ganhando cada vez mais força depois que a pandemia trancou quase todo mundo dentro de casa. A pandemia trouxe uma dificuldade grande para as empresas e nesse momento nós até tivemos uma lei, que foi a lei dos cancelamentos, que permitiu a remarcação e que foi muito importante para que se mantivessem empregos do turismo junto com os programas do governo, mas sim, houveram diversas demissões, redução nos quadros de funcionários das empresas, que hoje já está sendo revertido. Hoje as empresas já recontrataram, algumas já cresceram muito mais do que o pré-pandemia e nós já estamos agora com dificuldade de encontrar mão de obra para o setor. Em 2020, a perda do setor foi de aproximadamente 11 bilhões de reais. Mas com a drástica redução dos casos de Covid-19, população quase toda vacinada e até o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os estados do país, a ideia agora é voltar ao patamar alcançado antes da pandemia. Eu acredito sim que as pessoas estão se sentindo muito mais seguras. A vacinação foi um fator primordial para esse aumento da demanda. E a questão também é que os países ou os governantes, vendo isso, eles também retiram essas restrições, como você falou, seja de máscara, seja de um teste de PCR, e isso facilita muito a viagem. Com esses facilitadores, o setor pretende faturar 15 bilhões de reais em 2022. E tem muita gente empolgada para ajudar a bater essa meta. Todo feriado que dá, a gente desce pra praia e a gente... Pé na estrada. Pé na estrada. Mas quem viaja de carro num dia como hoje já sabe, o congestionamento é garantido. O importante é chegar, mas a gente vai com o trânsito mesmo. Bem, viajar num dia como hoje é assim mesmo. Tem que ter paciência, porque não dá para fugir desse trânsito, que já é registrado desde as 17 horas desta quarta-feira, 20 de abril, pelas câmeras do Centro de Controle Operacional da Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que leva até o litoral sul paulista. E a expectativa é de que até domingo, 440 mil veículos passem por essas vias, desçam até o litoral. Mas existe um esquema especial para desafogar as pistas. A operação descida ela funciona no seguinte esquema. Nós direcionamos os veículos da pista sul e norte da via Anchieta, sentido litoral, mais a pista sul da rodovia dos Imigrantes e sentido capital, somente as 3 faixas da rodovia dos Imigrantes. Para quem ainda não saiu de casa, vale lembrar que é importante fazer aquele check-up no carro antes de seguir viagem. É importante quando os motoristas, antes de sair de casa, fazerem uma verificação básica do veículo, como itens nível de água, óleo, combustível, calibragem dos pneus e, quando estiver no trecho, se atentar com a sinalização da via, limite de velocidade e utilização do cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. Mas a Ecovias está preparada para possíveis imprevistos. Nós temos uma frota grande para poder fazer o atendimento a todo esse movimento esperado para esse feriado. Enfim, são 440 mil veículos que podem descer até a Baixada Santista. Então nós temos uma frota de quase 100 veículos, entre guinchos leves, rotas de inspeção, guincho pesado, todo o nosso suporte de ambulância, inclusive uma ambulância com UTI. E também temos uma novidade que é uma moto inspeção que também está circulando para poder dar esse suporte e apoio e melhorar o tráfego em todo o sistema. O lado bom é que essa agitação toda nas estradas dá o sinal de que o feriado vai ser realmente muito bom para quem vai viajar e também para o setor de turismo, que já tem pacotes vendidos até o final do ano. Por isso, o presidente da Abrastoa dá a dica. Vendo essa demanda gigantesca que teve, já se programar para as férias de julho, para as férias até de dezembro, porque os lugares realmente estão ficando difíceis. Então, eu já tenho hotéis de Réveillon que eu não consigo mais reservar pro final do ano. Bora viajar, minha gente!
A Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu hoje as operações de todas as linhas da Itapemirim. Por meio de nota, a medida foi justificada devido às dificuldades operacionais do transporte rodoviário de passageiros. O órgão responsável ressaltou que a transportadora poderá realizar viagens já vendidas por até 30 dias após a publicação da suspensão. O objetivo é assegurar os usuários e manter adequada a prestação de serviços aos passageiros da Itapemirim. A empresa deverá observar quando houver solicitação de reembolso ou remanejamento para outras companhias. A aviação teve cerca de 60 ônibus apreendidos em janeiro por dificuldades financeiras. Um relatório da administradora mostrou que a Itapemirim tem dívidas com credores que ultrapassam os 253 milhões de reais e mais de 2 bilhões de reais em dívidas fiscais com a União em recuperação judicial desde 2016. Além disso, a Justiça tem questionado o grupo pela utilização do dinheiro de credores para investir na Itapemirim Transporte Aéreos, em operação até dezembro do ano passado. A operadora de viagens alegou em nota que respeita a decisão da ANTT e que está adotando as medidas cabíveis. Nesta quarta-feira, véspera de feriado, o dólar fechou com o segundo menor valor em 2 anos, com queda de 1,02% após o indicador da economia americana, com os sinais do Banco Central americano em segundo plano. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,62 na venda. Já a Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,62%, com 114.343 pontos. E veja a seguir, a economia do Brasil cresceu 0,6% em fevereiro. E veja também, Rússia intensifica os ataques e testa um novo míssil intercontinental. Mais de 1.000 ataques foram realizados pela Rússia no 56º dia de guerra. Os bombardeios fizeram com que muitas pessoas fugissem de Mariupol pelos corredores humanitários. Enquanto isso, o presidente Vladimir Putin testava o seu novo míssil nuclear com capacidade intercontinental. O conflito no leste europeu tem se desdobrado da maneira que a Ucrânia e o resto do mundo não imaginavam. Nesta quarta-feira, o exército russo abriu um corredor e posicionou 3 carreatas humanitárias nos lados leste, norte e oeste da siderúrgica de Azovstal, o único ponto em Mariupol onde as tropas ucranianas estão se protegendo. O apelo russo tem um fundamento excepcional. Hoje acabou o prazo para que o exército e os civis que ali estão resistindo se entregassem. Contudo, a liberação dos corredores humanitários e o cessar-fogo não foram respeitados pela Rússia, segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk. O corredor para retirar civis da cidade não funcionou, o que já era algo esperado pelo governo ucraniano. Da mesma forma que o conflito parece inacabável, as autoridades da Rússia disseram hoje que apresentaram à Ucrânia o rascunho de um documento que contém as principais demandas do Kremlin para encerrar a guerra. O documento é parte das negociações entre os dois países. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o governo russo agora está no aguardo da resposta de Kiev. Enquanto as duas partes não resolvem, os países ocidentais que apoiam a Ucrânia permanecem enviando armamentos militares para tentar, de alguma forma, controlar a ofensiva russa no leste ucraniano. Além disso, o governo alemão entrou em contato com os fabricantes de equipamentos militares do país e com a Ucrânia para entregar ao país armamentos como antitanques e equipamentos de defesa aérea. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz anunciou também que seu país não vai importar mais o petróleo russo até o final do ano. O plano alemão é zerar também em conjunto com a União Europeia a importação do gás proveniente da Rússia. Mas as declarações não foram bem vistas por Vladimir Putin.
A Rússia testou seu novo míssil balístico intercontinental chamado de Sarmat. O exército russo deve implantar em sua nova arma 10 ou mais ogivas em cada míssil. A arma tem um fator estratégico, já que o presidente russo disse não ter um míssil análogo no mundo e que dará para aqueles que ameaçam a Rússia de alguma forma motivos para repensar. O lançamento teste do novo míssil balístico causou pânico em todo o mundo, e em especial na Ucrânia. Segundo um novo balanço da Organização das Nações Unidas divulgado hoje, mais de 5 milhões de pessoas já fugiram do país após a invasão russa. O número, segundo a ONU, configura o fluxo de refugiados mais acelerado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O Comitê Gestor do Simples Nacional decidiu prorrogar o prazo de adesão ao programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional do final do mês de abril para o dia 31 de maio, de acordo com a Receita Federal. Por meio desse programa de parcelamento, as empresas podem renegociar dívidas em até 15 anos e ainda ter descontos. A economia brasileira cresceu em fevereiro, impulsionada pelo setor de serviços. A atividade econômica brasileira avançou 0,6% em fevereiro. Segundo uma prévia da Fundação Getúlio Vargas, a estimativa é que o acumulado do PIB no primeiro bimestre de 2022 tenha sido de 1.332 bilhões de reais. Na análise trimestral, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país apresenta alta de 1,1% na comparação com os 3 meses finalizados em novembro. Já no ano, o crescimento da economia nacional é de 1,2%. De acordo com a FGV, o crescimento da economia brasileira segue impulsionado pelo desempenho do setor de serviços, com variação acima da observada na agropecuária e na indústria em praticamente todos os meses desde meados do ano passado. No período entre dezembro e fevereiro, o consumo das famílias cresceu 2,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. O setor foi o único a apresentar taxas positivas influenciadas pelo desempenho do transporte e alimentação. Depois de 2 anos de pandemia, está sobrando vagas no mercado de trabalho no Mato Grosso do Sul. O número de oportunidades cresceu quase 60% em relação ao ano passado e as empresas estão com dificuldade de encontrar mão de obra. Nos 3 primeiros meses deste ano, o número de empregos em Mato Grosso do Sul já é quase 58% maior comparado ao mesmo período de 2 anos atrás. Isso representa mais de 15 mil vagas em aberto no estado, de acordo com a Fundação de Trabalho. Em 2020, eram 9.300 no primeiro semestre. A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul reforça esse chamamento, ainda mais nesse momento em que o estado vive o pleno emprego, ou seja, as pessoas que buscam emprego têm oportunidade de encontrar uma ocupação no curto prazo. No Senai temos aproximadamente 200 cursos técnicos, praticamente todos gratuitos. O que nós estamos em dificuldade hoje são os interessados. E quando você avalia o porquê, temos aí grandes preocupações com os benefícios de assistencialismo que estão sendo criados. Isso traz a grande preocupação. Os que estão qualificados, que estão migrando dos seus empregos para os benefícios, eles estão perdendo a sua qualificação básica. Como estratégia para mudar essa realidade, a FIEMES pretende lançar ainda este mês o empregômetro, onde vamos medir os empregos disponíveis e também um link para que os empresários possam mandar as suas necessidades de contratação de trabalhadores. A ideia é que a gente consiga, nesse ambiente, qualificar as pessoas que queiram fazer a sua qualificação e também a pessoa, quando qualificada, nós realizarmos um encaminhamento para o emprego. Os aposentados e pensionistas já podem consultar quando irão receber a antecipação da primeira parcela do 13º salário deste ano. Os detalhes podem ser conferidos pelo aplicativo Meu INSS ou acessados pelo site do governo. E o pagamento começa a partir de segunda-feira.
De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 263 mortes e 36.750 novos casos. Dos mais de 30 milhões 311 mil diagnósticos, mais de 29 milhões e 340 mil pessoas se recuperaram e 308 mil seguem em acompanhamento. E veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro vai a Goiânia entregar novos títulos de regularização fundiária. E ainda, a camiseta que Maradona vestia no dia em que fez um gol com a mão será leiloada. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje a Goiás para mais uma etapa do programa do governo de entrega de títulos de regularização fundiária. O evento foi marcado por contratempos nos bastidores. Primeiro, o motorista de um ônibus de viagem que levava uma caravana de 22 pessoas perdeu o controle da direção e tombou no canteiro central da BR-060. 16 pessoas ficaram feridas. Elas saíram de Curitiba com destino a Rio Verde, no interior de Goiás, para se encontrarem com o presidente Jair Bolsonaro. Minutos depois, do lado de fora do local da cerimônia, um homem foi preso por agredir o prefeito da cidade, Paulo do Vale. Com ele, uma arma foi apreendida. A cerimônia foi numa área rural de Rio Verde e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. A entrega dos títulos faz parte das ações da campanha Abril Verde Amarelo, iniciativa voltada para a regularização fundiária no país. Durante o evento, Jair Bolsonaro disse que com a titulação, os agricultores vão poder melhorar as condições financeiras porque vão ter mais segurança jurídica. Saber que tudo aquilo que ele ali produzir ficará para seus filhos e seus netos. Dizer a vocês também que é da agricultura familiar grande parte da comida que chega em nossa mesa. Dados da Presidência da República apontam que mais de 11 mil pessoas receberam um título de regularização em Goiás. Eles foram representados por alguns beneficiários que participaram do evento. Na prática, o título garante o direito à posse do imóvel ocupado pela família e evita a desapropriação de terra. O programa Titula Brasil é uma capacitação de equipes das prefeituras para que tenham acesso aos sistemas de regularização fundiária em municípios. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, também esteve presente e falou sobre a entrega. A agricultura familiar, senhor presidente, ocupa 77% das nossas propriedades, 67% da nossa força do trabalho. Nada mais justo que dar a eles realmente essa liberdade e essa esperança. E a esperança é a oportunidade de fazer justiça no campo. O prefeito Paulo do Vale ressaltou a importância da parceria do governo federal com as prefeituras para o desenvolvimento econômico local. No entanto, bastou ele citar o apoio do governador do estado, Ronaldo Caiado, que o público reagiu com vaias. Isso porque os goianos não estão satisfeitos com a gestão estadual. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para manter as regras da Câmara e do Senado que permitem acelerar a tramitação de projetos de lei por meio de um instrumento chamado regime de urgência. Quando aprovado, ele permite que os debates sejam encurtados e a apresentação de pareceres nas comissões temáticas dispensada. No primeiro dia de saque do FGTS, as agências da Caixa Econômica Federal registraram longas filas. 3.900.000 pessoas nascidas em janeiro podem receber o valor nesta primeira etapa. Quase 3 bilhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal para o pagamento do saque extraordinário. No Macapá, trabalhadores encararam longas filas e chuva em várias agências da cidade. A maioria queria informações sobre o saque por não ter acesso ao aplicativo do FGTS ou ao site da Caixa. Já em Fortaleza, as filas começaram a ser formadas ainda de madrugada e foram ficando cada vez maiores com o decorrer do dia. Em São Paulo, uma agência na Caixa em Cidade Tiradentes, na zona sul da cidade, estava lotada antes mesmo da abertura. Algumas pessoas também procuravam por outros serviços, como informações sobre o Auxílio Brasil ou o pagamento de contas.
A Caixa Econômica Federal ressaltou que a movimentação de recursos do FGTS é realizada de maneira digital por meio do aplicativo Caixa Tem. A consulta de valores pode ser feita também pelo aplicativo e pelo site, onde é preciso informar o NIS, que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo para adquirir informações. Depois dos reajustes da gasolina, agora foi o preço do etanol que subiu mais uma vez. Em apenas uma semana, o consumidor de 21 estados e do Distrito Federal sentiram a alta do combustível. Pressionado pela queda na produção e atraso na colheita de cana-de-açúcar, o preço do etanol subiu 4,5% em apenas uma semana. O reajuste aperta ainda mais o bolso do consumidor, que já paga em média R$ 7,00 pelo litro da gasolina. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, entre os dias 10 e 16 de abril, o litro do etanol chegou a R$ 5,24, na média nacional, contra R$ 5,00 cobrados na semana imediatamente anterior. A alta foi bem maior que o avanço da gasolina no mesmo período, enquanto o diesel teve queda na última semana. O etanol subiu em 21 estados e no Distrito Federal, registrando suas maiores altas em São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Os problemas envolvendo a colheita da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima do etanol, pressionaram a alta nos preços. A safra de cana-de-açúcar, que inicia em abril de um ano e vai até março do outro, começou com atraso neste mês. Nesta época, usualmente de 120 a 130 usinas estão em atividade. Mas com o atraso deste ano, apenas 26 unidades trabalhavam moendo a primeira quinzena do mês. Com o ritmo menor de produção, foi mais difícil para as distribuidoras encontrarem etanol disponível no mercado, o que fez encarecer o preço. E a alta do combustível reflete ainda a queda da safra da cana em 2021, em função da seca e das geadas. E como falta menos de um mês para o Dia das Mães, o comércio de Dourados, em Mato Grosso do Sul, lançou uma iniciativa para incentivar as vendas. Foi lançada em Dourados na última segunda-feira a campanha Mãe Conectada para fomentar as vendas no comércio local para o Dia das Mães. O comerciante pode aderir gratuitamente à campanha e irá receber kits gráficos e cupons. Quem comprar nas lojas participantes irá concorrer a uma TV 50 polegadas, a smartphones e também a uma viagem para casal para a cidade de Bonito. Foi realizado um planejamento junto com as instituições participantes para alavancar as vendas do comércio local, principalmente nessa retomada da pandemia. O presidente da CDL destaca que o objetivo principal da campanha é unir forças em prol dos comerciantes. E a expectativa de melhor de venda do comércio todo. Essa campanha ela vem para fomentar o comércio, fomentar as vendas, lembrar o consumidor das vendas e trazer a região de Dourados para comprar aqui, né? A gente atende aqui em torno de 30 cidades no município e todos consomem na cidade de Dourados. A primeira campanha é gratuita, não vai ter custo para o lojista, para os associados das entidades. E aquele que não é associado, a gente chama para associar também, para estar contribuindo com as entidades, para a gente poder fazer campanhas mais fortes futuramente. A campanha Mãe Conectada é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Associação Comercial e Empresarial de Dourados, Câmara de Dirigentes Lojistas de Dourados e Sebrae. Esse tipo de ação está no Plano de Desenvolvimento Econômico, que é a base do Cidade Empreendedora. Todos estão contribuindo com essa campanha, é um pouco um experimento, a primeira campanha juntos, e a gente espera que se faça muitas campanhas novas juntos também, para aquecer as vendas do comércio e fomentar o comércio de Dourados. O processamento de soja cresceu quase 20% no primeiro bimestre de 2022 e as exportações bateram recorde. Os embarques totais do setor apresentaram um aumento de 127% para o óleo de soja, em comparação ao mesmo período do ano passado. As vendas desses grãos chegaram a 21 milhões de toneladas, um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. No total, 4 milhões e meio de toneladas foram de farelo e outras 480 mil de óleo, um recorde de exportações para o setor nesse intervalo de tempo.
Essa forte alta foi diretamente influenciada pelo atraso da colheita em 2021 e pelas variações em produtos do campo causadas pela conjuntura internacional. Para esse ano, o país pretende exportar 77 milhões de toneladas de diferentes grãos, principalmente da soja. Os números são altos, levando em conta a alteração que houve no mercado de exportações. As estimativas para o processamento de soja seguem em 48 milhões, enquanto as de farelo, 36 milhões e as de óleo, 10 milhões. Também são esperados que o lucro das exportações somem 56 bilhões de reais até dezembro, quase 10 milhões a mais que o faturado no ano passado. Grandes redes de supermercados tiveram crescimento das vendas abaixo da inflação no primeiro trimestre. Esses dados são reflexos da perda do poder de compra das famílias em meio à alta da inflação e aumento dos preços. Com a inflação passando da casa dos 11% no acumulado dos últimos 12 meses, a expansão das vendas nas redes de supermercados cresceram em níveis inferiores. As empresas disseram que o resultado está atrelado com um cenário macroeconômico desafiador por conta da crise sanitária e a instabilidade mundial de preços, além de mudanças nas linhas de produção. Uma das maiores multinacionais estabelecidas no país teve um crescimento menor que 11%, chegando a mais de 11 bilhões de reais. Mas mesmo com ritmo desacelerado, elas seguem responsáveis por 20% do lucro do grupo dos mercadistas. Já uma rede de supermercados francesa cresceu mais de 15% antes mesmo da pandemia. Por outro lado, sua maior rival obteve um aumento de mais de 21% em sua receita, frutos da inauguração de mais de 32 lojas no último ano, que alavancaram suas vendas em 7%. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, autorizou o uso do saldo do fundo para pagar até 12 parcelas em atraso de financiamento imobiliário contratado no sistema financeiro da habitação. Atualmente, o trabalhador não pode ter mais do que 3 prestações em atraso para utilizar os recursos do FGTS para amortização do saldo devedor. Salvador sofre com os transtornos causados pelas fortes chuvas que atingem a capital baiana desde o fim da semana passada. Com o acumulado de chuvas das últimas horas, 2 comunidades de Salvador tiveram as sirenes de emergência acionadas pela Defesa Civil. A Defesa Civil também mudou o status de monitoramento para o nível de alerta máximo devido à previsão da continuidade de chuvas fortes na cidade. A chuva é causada por uma frente fria oriunda da região sudoeste e deve permanecer, ao menos, até a próxima quinta-feira em Salvador e outras cidades baianas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Foram registrados alagamentos em vários pontos de Salvador e cidades da região metropolitana. Em Feira de Santana, no centro-norte baiano, o acesso ao campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia ficou praticamente interditado por causa da inundação, dificultando o acesso de alunos e funcionários. A instrução da Defesa Civil aos moradores da área de risco, onde houve o acionamento da sirene, é a saída imediata do imóvel, portando apenas documentação mínima e remédios. Essas pessoas serão conduzidas aos abrigos organizados pela Prefeitura e em escolas municipais. Se o imóvel estiver comprometido pela chuva, os desalojados ou desabrigados serão cadastrados na Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer para que possam ter acesso ao auxílio moradia. Para quem vai aproveitar o feriado de Tiradentes e emendar com o fim de semana, confira agora o que estará funcionando nestes dias. Não haverá atendimento nas agências bancárias de todo o país. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos, como internet e aplicativos. Contas de consumo como água, energia e telefone, por exemplo, que vencerem no dia 21 de abril, poderão ser pagas no dia 22, sem acréscimo de juros. Na sexta-feira, dia 22, as agências reabrirão aos clientes. A Bolsa de Valores do Brasil não vai operar na quinta-feira e retorna às atividades na sexta. As agências do INSS também não vão abrir para atendimento presencial, tanto no feriado quanto na sexta-feira.
Os segurados marcados para o dia 22 devem confirmar seu novo agendamento pelo Meu INSS, no aplicativo, site ou por meio do telefone 135. As agências dos Correios também não funcionam nesta quinta e reabrem as portas na sexta-feira em todo o país. As escolas municipais e estaduais estarão fechadas na quinta e na sexta-feira. Na quinta, os shoppings vão funcionar no mesmo horário de domingo e feriados. Na sexta e no sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Já as feiras livres seguem em horário normal. Na cidade de São Paulo, o rodízio municipal de veículos está suspenso no feriado. A circulação dos ônibus e trens do metrô e da CPTM seguirão o esquema adotado aos finais de semana. No Rio de Janeiro, o Metrô Rio terá operação especial com funcionamento 24 horas até o dia 24 de abril. Em São Paulo estarão fechadas as unidades básicas de saúde, os centros de convivência e cooperativa e os centros especializados em reabilitação. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo anunciou o funcionamento especial de quinta-feira até domingo para as campanhas de vacinação contra a Covid-19, gripe, sarampo e poliomielite. O atendimento será das 7 da manhã às 7 da noite até sábado. No domingo, os principais parques da capital paulista terão postos de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe para as faixas etárias elegíveis, das 8 da manhã às 5 da tarde. Alunos com deficiências múltiplas da PAI de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estão praticando aulas de Muay Thai. Um esporte que ajuda no desenvolvimento das funções motoras, do equilíbrio e da flexibilidade. A intensidade do grito não importa. Nessa aula, todos são motivados da mesma forma. Cada desafio superado é a autoestima elevada. Eu sou forte, bonito, inteligente, faço tudo. Ao comando da professora de Educação Física e atleta de Taekwondo, 35 alunos da APAI de Campo Grande, com deficiências múltiplas, reforçam habilidades como flexibilidade, coordenação motora. No caso da Flávia, é trabalhado o equilíbrio, para que ela consiga ter ainda mais desempenho nas provas de Petra, um triciclo adaptado para atletas com paralisia cerebral. A jovem é dona do recorde brasileiro nos 100 metros feminino na modalidade. Talvez eu consiga baixar o tempo, aí eu vou para Paris. Junto ao Taekwondo, os alunos aprendem também técnicas de Muay Thai. Além do desenvolvimento físico, as modalidades trabalham ainda a questão da disciplina, do respeito, da respiração. É um conjunto de ensinamentos que promovem saúde e bem-estar para os alunos. O trabalho é em grupo, mas as orientações são individuais, de acordo com as necessidades de cada aluno, respeitando sempre o limite de cada um. E para isso, a professora conta com um apoio multiprofissional. Nós temos a TO, que me ajuda com os treinamentos específicos. Nós temos a nutricionista, que nos ajuda na alimentação deles. Nós temos o psicólogo, que às vezes eles estão mais agitados, então a gente usa o psicólogo para poder tornar uma válvula de escape para eles, né? Liberar essa energia. No tatame, Elisandra conta com a ajuda do William, que é aluno da APAI e um atleta dedicado. Taekwondo me ensinou muita disciplina, muito aprendizado de vida. Além que eu faço para fora, faço aqui. Para mim é uma paixão, é meu esporte, é minha casa, é minha vida, é tudo para mim. Temos alunos que têm um potencial enorme para alto rendimento, para ser um para-atleta. E para aquela que tanto inspira, o reconhecimento vem na mesma medida. O futebol é marcado de diversas histórias que o fazem se tornar apaixonante. E um dos capítulos mais marcantes, como o gol feito com a mão do jogador argentino Diego Maradona, continuará a ser contado. E a camisa usada pelo atleta no dia do gol será leiloada por um valor milionário. Quem não se lembra desse gol feito por Diego Maradona em plena Copa do Mundo de 1986 no México contra a Inglaterra? Os entusiastas pelo futebol sabem da importância e simbolismo que esse gol representa para toda a história do esporte.
E pensando nisso, a casa de leilões inglesa Sotheby's leiloará a camisa usada pelo argentino durante a partida. Maradona vestiu a camisa de número 10 nas quartas de final no México, colocando a Argentina na frente do placar ao acertar a bola com a mão no início do segundo tempo. A camisa estava no Museu Nacional do Futebol, localizado na Inglaterra há quase 2 décadas, e agora poderá ser vendida por um valor astronômico. Até o momento, um lance de 4 milhões de libras, cerca de 24 milhões de reais, já foi dado. O ex-atacante do Napoli e do Boca Juniors é amplamente considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e é um herói para milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente na Argentina. Veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Você foi o que, amigo? Eu cheguei aqui, missionário, muito triste. Tive um aperto no coração. Só Deus sabe como eu cheguei aqui. E agora Deus sabe como que eu tô aqui. Tô feliz, tô alegre. Tá feliz agora? O coração tá leve. Que bonito, isso é lindo. Você foi o que, amigo? Faz 3 semanas, missionário, que eu não estava conseguindo pisar com o pé esquerdo e direito. Só estava pisando no lado. Na hora da volta da vitória, agora eu tô firmando meu pé aqui. Que coisa bonita, pessoal. Eu não curo ninguém. Quem cura é Jesus. É você com Jesus. Eu sou só um pregador para lhe ajudar a chegar perante Ele. O doutor não cura ninguém. Quem cura é o remédio que ele prescreve. Ele não entra dentro de você para arrancar pedacinho do mal, não. Ele sabe que aquilo manda a injeção, manda o comprimido, daí um dia você está curado. Quem curou foi o doutor, não. Quem curou foi o remédio que o doutor prescreveu. Foi o cientista que quebrou a cabeça lá e descobriu que aquele remédio é bom para certo mal. Com fé, nós temos que pegar a palavra de Deus. Eu digo a você que a letra da música é boa para fazer você receber a sua bênção. Nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, te esperamos amanhã. É verdade, estaremos aqui no Jornal das 22. Uma boa noite para você, fique na paz. Tchau, tchau.